aquela expectativa de chegar ao final de semana para a gente fazer coisas diferentes. Mas tem muita gente que chega rouco na segunda-feira e aí fala, olha, aqui no final de semana eu passei um pouco da conta, eu gritei um pouco mais na torcida pelo meu time, enfim e tal, ou eu tomei muita coisa gelada e aí eu fiquei rouco. E aí existem aqueles que vão falar o seguinte, puxa, eu não só fiquei rouco, eu fiquei com dor de garganta por gritar muito, torcendo pelo seu time, por exemplo, ou, de repente, por cantar muito alto, né? Tem gente que aí faz reunião de amigos, reunião de família, e canta, e faz karaokê, e grita, e pá. E fala, minha garganta está doendo porque eu gritei muito no final de semana. Ou minha garganta está doendo porque eu cantei muito no final de semana. Amanhã já começa tudo isso, porque é o sextou, né? E aí, ou porque tomou muita coisa gelada. E aí, afinal, isso tudo é verdade ou isso tudo é mito? Ou alguma parte é verdade, alguma parte é mito? É isso que nós vamos falar hoje na nossa live para esclarecer tudo. E, lógico, se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para justamente fazerem perguntas aqui que a gente vai esclarecendo tudo. Muitas vezes eu e a Dalton nós viajamos para dar cursos, né? E aí, às vezes, a gente passa um final de semana inteiro falando muito. Muito, mas muito mesmo. Vocês sabem o ritmo que a gente fala aqui nas nossas lives. Imagina isso um dia inteiro, né? Das 8 da manhã até o meio-dia. Só que ao meio-dia a gente geralmente sai para almoçar com o pessoal e continua falando. Não tem pausa, não. Volta para a sala de aula e vai até às 6 da tarde. Saiu às 6 da tarde, vai para comer alguma coisinha ali, um happy hour com a turma, até a hora de dormir. Então a gente fala muito no final de semana que a gente sai para dar aula. Isso vai o sábado inteiro, isso vai o domingo inteiro. E na segunda-feira, normalmente a gente está com a voz cansada. Cansada. É diferente de estar doente ou estar enfermo. E olha que muitas vezes a gente fica de frente ao ar-condicionado numa sala de aula. Né? Às vezes o ar-condicionado está posicionado bem de frente a nós. E aí fica aquele ar no nosso rosto e a gente falando o dia inteiro e a voz cansa. A voz cansa, mas não adoece. E a voz cansa, mas não adoece. Por que isso? Porque existe toda uma situação que não gerou o conflito relacionado a uma patologia. E é isso que nós queremos mostrar. O que é que está por trás, afinal, de uma dor de garganta? Eu fiquei o final de semana falando, ou eu fui dar uma palestra de 1 horinha e já deu dor de garganta. Deve ter sido vento, deve ter sido porque eu não estou acostumado, deve ter sido isso ou aquilo. Olha, e muitas vezes a gente vai dar aula, palestra, assim, em lugares que não tem microfone, né? Quando tem um público um pouco maior, às vezes não tem microfone. O que acontece? Você tem que aumentar o tom da sua voz e falar mais alto. Isso é um esforço maior ainda para as cordas vocais. Às vezes fica um pouquinho rouco, dorme e acorda bem. Então vamos já desvendando o que está por trás de uma dor de garganta, uma faringite, uma laringite ou tudo que popularmente vai ser relacionado a dor de garganta, né? Muitas vezes acontece com crianças, né? Eu me lembro de ter dor de garganta quando criança, frequentemente até. Então, olha só, qual é o caminho que o organismo precisa percorrer para desenvolver uma dor de garganta? Porque a dor de garganta é uma reação. Então, nós temos que ter uma ação que antecede essa reação. O que provoca uma reação do organismo? E aí, primeiro, nós temos que lembrar que para o organismo desenvolver ou acionar uma estratégia que será chamado de sintoma, que será chamado de patologia, ele precisa viver uma situação que seja ao mesmo tempo impactante, inesperada e vivida em isolamento. 3 fatores acontecendo exatamente ao mesmo tempo. Qual que acontece primeiro? Não, se estão acontecendo ao mesmo tempo, não tem um primeiro. Os 3 são uma bomba acontecendo simultaneamente. E o produto
desses três elementos acontecendo ao mesmo tempo na nossa experiência, é o registro de um momento ali, uma situação pontual na nossa história. E diante disso, o nosso organismo vai reagir, porque ele considera que nós estamos com um certo risco de sobrevivência. Nossa, Adeilton, risco de sobrevivência? Sim. Toda vez que o nosso organismo percebe que uma situação impactante, inesperada e vivida como isolamento é um risco para a nossa sobrevivência. Pelo menos o nosso organismo entende como sendo um risco para a nossa sobrevivência. E qual é a consequência disso? É a reação. Ele reage. Ele reage promovendo estratégias de sobrevivência. Se o nosso organismo percebe que está de alguma maneira sendo exposta à nossa sobrevivência, aí ele aciona um programa. E diante desse programa, nós chamaremos de sintomas, patologias, mas são apenas estratégias. Estratégias porque vem com um para quê? Vem com um objetivo. E eu já explico para vocês exatamente o que é isso, tá? Então vem com um objetivo. E esse objetivo é uma estratégia de sobrevivência. Nossa, é assim, nosso corpo é tão assim, senão nossa espécie, a espécie humana, ela teria se extinto por conta de situações que na vida real não seriam tão graves, mas na vida simbólica, na vida imaginária, na vida virtual são. O que eu quero dizer é que nós temos várias fontes da nossa percepção. Só que todas levam para o nosso cérebro a informação de que aquilo é real. Então, algo que a gente vive de forma simbólica, se aquilo foi impactante, inesperado e vivido em isolamento, o nosso cérebro recebe a informação de como se fosse real. E aí ele reage. Agora, uma situação que seja impactante, seja vivido como isolamento, mas não foi inesperada, nós podemos nos assustar, nós podemos nos emocionar, mas não gerará registros. O nosso organismo não vai perceber ou registrar como sendo um possível comprometimento da sobrevivência, ele não vai reagir. Então, nós podemos nos assustar, nós podemos nos emocionar, que é diferente de adotar uma estratégia de sobrevivência, tá? Para isso, nós temos que ter os 3 Is: impactante, inesperado e vivido como isolamento. Então, vamos lá, vamos direto para as dores de garganta. As dores de garganta acontecem o seguinte: uma estratégia da natureza. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo de uma criança. Uma criança criança não pensa muito, né? Criança não pensa muito, ela vai lá e faz. Então a criança chegou e fez algo errado lá, uma arte, né? A criança fez uma arte. E a criança fez uma arte, o pai chegou e ficou muito bravo com ela. Muito bravo. E ela tentou se explicar e ele falou: nem um pio. E ameaçou essa criança. Então, foi impactante para a criança? Foi, porque ela viu ali que, de repente, poderia apanhar. Foi inesperado? Foi, porque ela não esperava que o pai fosse repreendê-la naquela intensidade, ou que fosse ameaçá-la, ou que não a deixasse explicar o que aconteceu naquela situação. Foi vivido como isolamento? Sim, também. Para todas as crianças? Não. Para essa em específico, que é o exemplo. Foi vivido como isolamento? Sim, porque naquele momento ninguém poderia ajudar essa criança, tá? Então ela sentiu-se sozinha. Beleza. Então, o que acontece com essa criança aí? A percepção dela está registrando que tem uma ameaça à sua sobrevivência. Nossa, mas é assim? O pai, só de chamar a atenção do filho, o organismo já interpreta como sendo uma ameaça à sobrevivência? Vamos recapitular. Não vamos entrar nos méritos.
Não vamos tornar racional o que é instintivo. Porque quando a gente começa a questionar uma reação do organismo, nós estamos tentando trazer explicações, trazer lógica. Mas existe um programa de sobrevivência que é sensato e coerente, que antecede uma lógica. Na verdade, ele é lógico, mas antecede a lógica racional. Então, lembrem disso. É uma estratégia. Então, a criança não está lá interpretando e tudo e tal. É a percepção da criança que, através de uma experiência que foi impactante, inesperada e vivida em isolamento, já reage àquela situação. Toda vez que nós estivermos diante de uma situação que seja impactante, inesperada, vivida em isolamento, o nosso organismo, ele percebe que de algum nível, em algum nível, a nossa sobrevivência está sendo ameaçada. Só desse pai chamar a atenção, não é só desse pai. É que para a criança, para a percepção da criança, não para a interpretação racional da criança, para a percepção da criança, ela foi pega de surpresa, isso foi impactante, inesperado, e justamente tendo um sentimento de isolamento. A Vilma até perguntou aqui, essa reação é tomada pelo cérebro reptiliano? Isso? Exatamente, luta ou fuga. Luta ou fuga, sem mimimi, sem tentar encaixar nos quadradinhos. É luta ou fuga. Ok? E aí, diante dessa situação, já responda a Joyce aqui. E aí, diante dessa situação, essa criança pode desenvolver uma faringite. Por quê? Porque ela foi impedida de falar. Afinal, nesse exemplo que eu dei, o pai falou, olha, Pio, não quero escutar nada. Fique quieta. Não rinda-se, bravo, né? Bravo, ameaçando, de uma maneira como ele nunca fez. Por isso que tem que ser impactante, inesperado, né? Vivido em isolamento. E aí a criança desenvolve faringite. Só que isso foi um final de semana na casa de outras pessoas, e aí vai associar o que ela fez. Ah, ela tomou gelado, algum suco gelado, foi isso. Ah, o que essa criança fez? Ah, ela entrou na piscina, e depois que entrou na piscina, acho que não tomou um banho quente, então desenvolveu uma faringite. O que mais? Ah, ficou gritando demais, a garganta estourou. E tal, sabe? Então, tudo isso acaba sendo como uma justificativa para um sintoma que a criança desenvolveu. Para um sintoma que a criança desenvolveu. E aí, a gente começa a associar. Foi a chuva que a criança tomou, foi a piscina que ela entrou, foram os gritos que ela deu enquanto brincava com a criançada, foi o suco gelado. E tudo isso. E aí, acontece tudo isso. Mas, provavelmente, ninguém vai falar assim, será que não foi aquela bronca que o pai dela deu? Que disse para ela, ó, shh, nem um pio. Bravo, ameaçando, sabe? Fora do contexto ali. Então, diante de toda essa situação, essa criança pode desenvolver. Por isso, na verdade, é muito comum uma crianças, né, desenvolverem faringite, laringite, ou simplesmente dores de garganta, em geral. E aí associa-se a fatores externos, né? O que mais? E o adulto? Mesma coisa. Só mudam os personagens. De repente, na empresa, um chefe chegou e ficou muito bravo e chamou a atenção e falou, olha, eu não quero nem escutar explicações. Porque cabeças vão rolar. Para mim, vocês são todos uns incompetentes. E não me trazem respostas. Vocês não servem para nada. Só estão me dando dor de cabeça. São os piores funcionários que eu já tive em todos os tempos. Sabe? E acaba com eles.
E acaba com os funcionários. E você pensa em falar alguma coisa, vai ficando pior e você fica com aquilo engasgado. Sabe engolir sapo? Sabe quando você quer falar a verdade, mas não pode ou não consegue? A Joyce falando, engole o choro, é muito comum por ocasião da infância. Exatamente. Engole o choro serve para o adulto também, né? Moralmente engole o choro, não é? Moralmente engole o choro. E aí acontece exatamente isso. É um termo que é muito usado e muitas vezes fala assim, mas é por causa disso? Agora vai me falar que tal, só por causa disso? Lembrem-se que nós estamos falando e descrevendo a percepção de uma criança. Só dela olhar para o pai é de baixo para cima, ela é pequenininha. E quando esse pai que só diz que ama e abraça e tudo e tal, de repente ele levanta a voz e faz proibições, engole o choro, ainda na frente de todo mundo, ou na frente de outras pessoas, enfim, em ocasiões que representam exatamente isso, impactante, inesperado e vivido em isolamento, vai desenvolver faringite, tá? E aí, o adulto engole o choro calado, né? Moralmente ali. Ele não chega a escutar isso do engole o choro, mas ele engole o choro, essa é a verdade. E aí, por quê? Ele não pode argumentar, não pode falar nada contra o patrão, porque é melhor escutar algumas coisas e continuar com o emprego do que, de repente, abrir a boca e ser despedido, ficar desempregado. Falando que muitas pessoas fazem isso, nem todas. Tem algumas que vão falar e não vão ter faringite. E aí vão falar. Mas aquelas que querem falar e não conseguem, o que o organismo está fazendo? Ganho de tempo. Ganho de tempo. A própria rouquidão é um ganho de tempo, está diminuindo a função das cordas vocais. E quando a pessoa fica afônica, né? Não sai voz. É um ganho de tempo mais intensificado do que a rouquidão. É o mesmo princípio da rouquidão, mas é um ganho de tempo mais intenso ainda. Eu guardo a minha voz, já que eu tenho e não posso utilizar, eu guardo aquilo que eu tenho para dizer para mim. É isso que o organismo está falando quando você fica afônico. Então, quando você tem uma dor de garganta, preste atenção no seguinte: quando é que iniciaram os sintomas? Começou hoje de manhã. Começou hoje de manhã, tá bom. O que aconteceu entre 1 a 2 dias atrás, ao qual você foi proibido de falar? Porque você queria falar. Ou não disse tudo, ou foi mal compreendido, ou... Enfim, sabe? A Vilma. Tenho observado muitas pessoas que relacionam essa dor à frase: não consigo engolir isso. Procede essa queixa? Procede, Vilma, se... pergunta lá no Instagram, tá? Procede se, porventura, eu não consigo engolir e, não conseguindo engolir, eu não consigo falar sobre isso. Tá? Eu não consigo engolir quer dizer que eu estou contrariado. Agora, eu não consigo falar sobre isso, aí procede. Se for eu não consigo engolir isso e fechou a frase e não tem nenhum adendo, aí geraria vômito, geraria problemas gástricos, problemas problemas de digestão mesmo, tá? Tem outra pergunta aqui, já agora aqui é no YouTube. A Joyce. Eu tive durante quase 30 anos pigarro e não aparecia nada nos exames. Opa, meu... Travou aqui no meu Insta. Eu tive durante quase 30 anos pigarro e não aparecia nada nos exames. Em janeiro de 2023, a terapia me ajudou a aceitar e perdoar meus pais, principalmente meu pai. Estou sem pigarro. Seria coincidência a cura? Não existe coincidência em saúde.
Não existe coincidência, aliás, em lugar nenhum. O que eu acredito que pode ter acontecido aqui é que realmente o seu pai tinha um link ali com a história, né? É isso que a gente fala. Tudo aquilo que linka a história vai, de alguma forma, ter influência. Então, se foi trabalhada a relação com o pai e o pai tinha influência na história, aí sim, tem a ver com esse processo aí que você passou, tá? De resolução. Mas não tem coincidência, existe coerência, tá? Existe coerência. É porque certamente o pai tinha algo a ver na história pontual ali, tá? Então tem isso daí. Bom, então a pergunta é: quando começaram os sintomas? Todos nós. É que eu estava lendo a pergunta aqui. Quando é que começaram os sintomas? E aí você pergunta para si mesmo. Na verdade, se você está cuidando de alguém, seus pacientes, por exemplo, pergunte a ele o que aconteceu de diferente na sua história 1 a 2 dias antes do início do sintoma. Você já sabe que tem a ver com o não poder falar, ou não ser claro nas palavras, ou não ser entendido nas palavras, tá? Que você mencionou. E aí, escute a história, deixa sair. Deixa sair, deixa ele contar a história que você já sabe. E aí a pessoa começa a contar uma história, às vezes uma segunda, e de repente fala assim: aí naquela ocasião eu fiquei mudo. Opa! Ou de repente fala: naquela ocasião eu tive muita vontade de falar poucas e boas, mas eu não podia. Opa! Ou até, naquela ocasião, eu explicava, quanto mais eu explicava, pior ficava. A pessoa não queria entender, e quanto mais eu falava, mais ficava feia a coisa, tá vendo? Então, impactante, inesperado e vivido em isolamento. Tem uma pergunta aqui. Todos nós Todos nós temos uma tosse seca em casa. O que seria? Tosse já está relacionado à demarcação de território, tá? A tosse seca realmente ela tem conotação diferente da tosse produtiva. A tosse seca significa que vocês ainda estão numa fase de luta ou fuga, ainda tem chão aí pela frente, no sentido de resolução, e não é para desanimar, tá? O que eu digo de ainda tem chão pela frente é porque tem a fase exudativa, que se vocês identificarem o fator causal primário, vocês passam por essa fase exudativa de uma forma muito rápida. E aí vira a página, né? Agora, se não vira a página, não identifica o fator causal primário, a consequência disso é que essa tosse seca pode ainda ficar um bom tempo. Depois da tosse seca, pode vir uma tosse produtiva que pode ficar mais tempo ainda. E, se não virar a página, vai ficar o resto da vida. Então, precisa identificar o fator causal primário, porque senão o organismo por si só, do nada, ele dificilmente vai encontrar um caminho de resolução. Ele precisa de nortes, precisa de estímulos. Que mais? A Joyce falando. Então, a ideia é expressar os sentimentos e não guardar. Opa, mas isso tem que ser feito com muita direção e responsabilidade. Porque, de repente, tem pessoas que falam assim, para eu não ter dor de garganta, para eu não adoecer, eu falo tudo. Eu sou autêntico, eu sou espontâneo. E, de repente, sai, na verdade, caçando briga. Porque acaba magoando as pessoas, acaba ofendendo as pessoas, acaba entrando em discussões desnecessárias. Então, na verdade, é preciso uma sensatez na hora de expressar os sentimentos. Porque nem tudo que se sente se fala. Nem tudo que se sente tem que ser colocado para fora. Você precisa do momento certo, na intensidade certa, com a pessoa certa. Senão, vai ficar pior do que guardar. Tá? O importante é o seguinte: você precisa sempre analisar se aquilo foi impactante, inesperado e vivido em isolamento. Porque às vezes você tem um sentimento desconfortável, mas
Não foi impactante, inesperado e vivido em isolamento. Foi só desconfortável. Tá? E você acaba passando por chato, dizendo tudo que sente, dizendo do jeito que tudo que sente, de qualquer forma, entende? Sem sensatez. Então é preciso ter cuidado na hora de expressar sentimentos. Muito bem. Então, pessoal, vocês já sabem qual é o conflito. Qual é o conflito que está por trás das dores de garganta? Eu nem vou ficar dando nome técnico. Dores de garganta, assim todo mundo conhece, né? Dores de garganta. E sabiam, é que não dá para explicar tudo aqui, mas sabiam que tem diferença a dor de garganta que é do lado direito ou que é do lado esquerdo? Ou se ela é generalizada, por onde começou? Ah, é o que alguém acabou de perguntar, olha aqui. Olha só, estamos conectados, hein? Porque eu estou explicando exatamente uma pergunta que eu não tinha visto aqui. Ah, vamos lá, vamos voltar, porque o pessoal está participando aqui. Tem pessoas que retiram as amígdalas para não inflamar mais a garganta. Imagina se cuidassem assim. Puxa vida, exatamente. É o que a gente fala. Quanto você pagaria, quanto você estaria disposto a gastar, investir, na verdade, para não ter que fazer uma cirurgia de amígdala. Não é que será para todos, mas é um caminho, opa, é muito possível. Existe diferença entre o lado esquerdo e o lado direito? Sim. Sim, mas nessa live não será possível. Não será possível porque a gente tem que fundamentar tudo, inclusive trazendo os princípios da embriologia. E aí, se não só falar o sentido biológico sem fundamentar, aí já fica algo que começa a ficar místico. E o legal dessa parte é justamente fundamentar por que, que o lado direito é diferente do esquerdo, tá? Ou por que, que uma faringite generalizada começou de um lado e depois evoluiu para o outro também, tá? Mas é muito legal, é bem curioso essa parte, tá? Opa, cliquei errado aqui, beleza. Muito bem, se alguém tiver dúvida, pode colocar aí pra gente que a gente vai respondendo. Então, as dores de garganta, mas elas têm algo a ver com o gelado, com o frio, com a temperatura, enfim e tal. Olha só. Existem alguns fatores que são influenciadores. Influenciadores. E alguns fatores que são acionadores. Influenciadores é quando eu dou aquele empurrão naquilo que já existe. Então ele influencia, ele intensifica ou ele inibe. Então ele gera influências, mas já existe. Tem fatores que são influenciadores e tem fatores que são gatilhos. Gatilhos, mesma coisa, porque já existe, é uma experiência que deixou um rastro. E aí o gatilho é o acionador desse rastro, tá? A auxiliadora pergunta aqui. Meu médico falou que tenho nódulos nas cordas vocais, os linfonodos inflamados. O que seria? Posso fazer sessões comigo mesmo? Pode fazer sessões com você mesma, desde que você esteja bem posicionada enquanto terapeuta, enquanto paciente, tá? De si mesma, né? Muitas vezes é interessante fazer uma sessão com um colega, enfim e tal, justamente para se posicionar só de uma maneira, ficar totalmente neutro. Se colocar na posição de paciente, e aí esse colega pode identificar histórias que estavam ocultas para você por conta do nosso autossugestionamento, tá? Não é que é proibido e não é que não vai dar certo, mas em alguns casos é interessante a gente confiar nossa história para algum colega, tá? Pode marcar uma sessão conosco, pode marcar a sessão com algum colega e aí identificar o fator causal primário. Eu grito e entro no carro com o ar-condicionado do carro ligado e forte. Isso é um exemplo de gatilhos. Mas aí você desenvolve faringite? Não entendi por que grita. Por que grita no carro com o ar-condicionado do carro ligado e forte? Não entendi a questão do grito. O para quê?
Porque eu, por exemplo, eu gosto de cantar dentro do carro. Então eu canto bem alto, com som alto, ar-condicionado forte, enfim e tal. Mas isso aí eu já tô calejado, não dá nada, não. Que, aliás, a música, né, acaba deixando mais relaxado ainda, mais tranquilo. E se acontece alguma situação impactante e inesperada, ah, impactante e inesperado, aí ajuda até a relaxar. O que fazer com o inesperado, né? Já que ele já aconteceu. Essa é a pergunta de mestre. O inesperado sempre será inesperado, né? Por mais que você tente se precaver, por mais que você tente se antecipar, o inesperado estará no próximo passo, tá? E vai te pegar de surpresa. Inesperado é inesperado. Mas o que eu faço quando o inesperado apareceu? É isso. O que eu faço? Eu entro no clima dele ou eu saio do clima do inesperado? Eu entrar no clima, eu vou ficar alimentando. E quando eu tomo atitude, já não é reação, é ação. Tomar uma ação é diferente de reagir. E aí você consegue virar a chavinha. Queria saber exemplos sobre gatilhos e sobre influenciadores. Então vamos lá. Você foi na casa. Vou falar da criança lá. Foi na piscina, na casa do amiguinho. Foi na piscina na casa do amiguinho e foi, e pulava, e brincava e tal, 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 tal. Né? Só que ele estava tão feliz que ele começou a jogar água para tudo quanto é lado. Tá? E aí ele acabou molhando a dona da casa, a mãe do amiguinho, aquela coisa. Tá? E a mãe do amiguinho falou: não, olha, meninada, não joga mais água não. E aí que ele jogou, e aí esse pai foi lá e chamou a atenção do filho. E ele ficou sem voz, ficou sem graça, ficou sem jeito. Teve ali uma situação, um climão. E aí o que acontece? O que seria o gatilho? Piscina. Mas foi por conta da piscina que ele vai desenvolver? Eu falei, gente, não. Foi porque o pai chamou a atenção, gritou com ele, coisa que de repente o pai não faz, gritou com ele na frente do amiguinho. E ele ficou ficou paralisado ali, sem ação. Então, toda vez que ele entra na piscina, ele não precisa nem se lembrar do episódio. Mas o organismo se lembra de que quando o pai gritou com ele, ele estava na piscina. Então, a piscina passa a ser um gatilho. E toda vez que ele entra na piscina, daquela data em diante, começa a desenvolver uma dor de garganta. Mas antes do episódio, não. E o que é influenciador? Aí por exemplo, o meu pai... Vou pegar o exemplo da criança lá. A criança estava na piscina, o pai gritou com ele. E quando ele saiu, tomou água gelada. Bem gelada. O que acontece? Já existia ali uma reação que já estava acontecendo. A garganta ainda não estava doendo, mas ia doer no dia seguinte, umas 24 horas depois. Só que já havia acontecido a situação impactante, inesperada e vivida em isolamento. Já tinha acontecido. Então, o que é o influenciador? Ele vem em cima do que já aconteceu. A criança já teve um registro de ter que ficar calada e ela está tomando um suco bem gelado. Então, o suco bem gelado está potencializando o que virá de sintoma no dia seguinte. Conseguiu entender a diferença ali? Mas são dois fatores que podem acontecer: influenciador e gatilho. Um é antes e durante. Os gatilhos são antes e durante. E o influenciador é depois. Depois que já houve o registro. Ainda não houve o sintoma. Será 24 horas, 48 horas depois. Mas já aconteceu o registro. Tá? Aí são influenciadores. Então era para ele ter um nível de dor de garganta. Ela só aumentou porque teve influências. Tá? Influências. Ok? Bom, pessoal, então, se você, seus filhos ou seus pacientes apresentarem dores de garganta, e vamos pegar lá então
faringite, laringite ou qualquer outro tipo de desconforto na garganta, pergunte a ele o que é que aconteceu de diferente na vida dele, que foi impactante, inesperado e vivido em isolamento 1 a 2 dias antes do início do sintoma. E você vai se deparar com uma história que ele conta que diz que, de alguma maneira, real, simbólica, imaginária ou virtual, ele teve que ficar calado. Ou engoliu o choro, na vida real, ou moralmente engoliu o choro, ou não pôde ser claro em suas explanações, explicações, e quanto mais ele explicava, pior ficava. Enfim, tudo isso. A Érica perguntando aqui, questão de gagueira também tem a mesma raiz das dores de garganta? Meu irmão teve quando era criança, na época que meu pai viajava de caminhão. Acontece aqui, Érica, olha, eu tenho uma comadre com seu sobrenome, Hortolã. A gagueira. A gagueira, ela tem um traço ali, porque aconteceu alguma coisa que gerou uma insegurança no ato de falar. Seja falar em público, seja falar com o pai e a mãe, seja falar com o professor, seja falar com o estranho. Mas aconteceu uma situação impactante, inesperada e vivida em isolamento, que trouxe um clima gigantesco de insegurança no ato da fala, no ato de ser claro na fala. E aí a gagueira entra como uma estratégia de ganho de tempo, tá? Em outro momento a gente pode até aprofundar sobre a gagueira, tá? E vai ser um prazer falar para ajudar as pessoas. E já tivemos vários casos, sim, que pessoas nos procuram com gagueira e depois da sessão o organismo começar a entrar no processo de resolução. Tá ok? Pessoal, então, quero agradecer muito a participação de vocês, a presença de vocês, e a gente espera todos vocês curtindo, compartilhando os nossos conteúdos. E mais uma vez fica o convite. Que legal aqui. Mais uma vez fica o convite para vocês participarem da nossa semana especialíssima que está chegando daqui 3 semanas. Acontecerá essa semana super incrível. Para fazer a inscrição é só ir no link na nossa bio, lá no Instagram. É só clicar, a inscrição é gratuita, participação gratuita, online, então você não vai precisar sair de casa, enfim. Então, é um verdadeiro investimento de tempo, porque nós vamos entregar muito conteúdo para você. A Érica colocou aqui, que legal ter uma foto com você e seu irmão naquele evento Viver de Terapia. Sim, com César Bueno, foi lá em São Paulo, super 10. Que legal, aquele dia foi maravilhoso. Faz o seguinte, Érica, se você tiver Instagram, posta no Stories lá no Instagram, marca a gente que a gente reposta. Coloca lá, hoje é TBT, então a gente reposta lá. Coloca @Adalton e Adailton, ou se quiser colocar separado, @Adalton Leonel e @Adailton Leonel, são os nossos Instagrams, que a gente reposta e fica já bem típico, porque hoje é o dia de TBT, né, lá no Instagram. A auxiliadora aqui, vou responder mais uma pergunta e aí eu preciso ir finalizando, tá? Professor, estou fazendo o curso Bistart, fiz uma sessão com minha irmã, deu certo, tinha uma alergia desde a década de 80. Fiz uma sessão, ela está bem, estou feliz demais, gratidão. Que legal, obrigado pelo relato. Muito obrigado mesmo, que bacana. E o curso Bistart é a iniciação do bioalinhamento, hein? Já pensou o que você pode fazer pelas pessoas? Você que é profissional da saúde, você que é terapeuta, ou você que gosta do tema saúde, você pode ajudar as pessoas que você ama, você pode ajudar seus pacientes, você pode iniciar na vida terapêutica, enfim. Existe um universo inteiro aí, principalmente pós-pandemia, esperando você diante das potencialidades que você desenvolve, que às vezes você nem sabe que tem. E se você já é profissional da área da saúde, potencializar esses atendimentos. Você já tem resultados? Então, que tal aumentar a velocidade dos seus resultados? E assim por diante.
tá? O bioalinhamento ele vem para somar através dos estímulos, da clareza que ele traz,